O que tenho a receber ao final do meu contrato de trabalho? Essa pergunta é muito comum e decidi gravar um vídeo para ajudar todos os atletas que acabam chegando aqui no escritório com essa dúvida. Então, com esse vídeo, eu acredito que vai entender dos seus direitos e também vai conseguir fazer um cálculo aproximado se o termo de rescisão foi assinado de forma correta ou não. Atleta, muitas vezes se passa na sua cabeça se esse contrato que você assinou, esse termo de rescisão, ele foi de forma correta, foi de forma justa, se você vai ficar prejudicado com algum direito caso assine esse documento, ou se todos os documentos que você assinou realmente de fato era para assinar. Então eu vou te explicar aqui com calma, então eu quero que você fique até o final do vídeo para entender todos os seus direitos. Então, quando o contrato é recebido, seja por iniciativa do clube ou do atleta, existem alguns termos comuns que são utilizados nessas documentações. E esses termos, eles implicam tanto no cálculo da sua rescisão, quanto em uma possível ação judicial. Então, com isso, eu vou te explicar apenas 5 hipóteses, pode ter mais, mas apenas 5 que você pode ter no seu termo de rescisão e que você precisa ter atenção. Eu vou te explicar aqui apenas 5 possibilidades, mas dessas 5 eu vou te explicar 3, na verdade, que vai servir para as 5, porque o que vai mudar é só a parte empregador e empregado. Então, só no final que muda essa nomenclatura. A primeira delas é o comum acordo, que aí vai estar os dois cedendo alguns direitos para que tenha essa rescisão. Na segunda e na terceira possibilidade é a rescisão unilateral, motivada ou imotivada, por parte do empregador ou empregado. Então, basicamente, ele vai vir o termo lá, rescisão unilateral, por iniciativa, imotivada do empregado ou do empregador. Como pode vir rescisão unilateral, imotivada ou motivada pelo empregador ou pelo empregado. Então essas são as 5 possibilidades que podem vir e que algumas delas você pode sair prejudicado, que é quando você praticamente está pedindo para sair, que seria quando tiver o termo no final colocando que for o empregado. Por exemplo, rescisão unilateral por iniciativa motivada ou imotivada do atleta, que seria o empregado. Então, nesse termo específico, você ficaria prejudicado. É como se você estivesse pedindo para sair do clube de futebol. Então, você precisa ter muito cuidado a assinar esses termos de rescisão. Então, entendido isso, as nomenclaturas do termo de rescisão, presumo eu que você quer saber quais são os direitos que você tem na sua rescisão contratual. Então, vou te explicar aqui os direitos básicos do termo de rescisão, aquele TRCT, muito comum utilizado nas rescisões. Primeiro de tudo, você vai ter direito às férias proporcionais ou integrais. O que isso quer dizer? Vai depender do seu contrato. Se o contrato for inferior a 12 meses, suas férias serão proporcionais aos meses trabalhados. Ou seja, se você trabalhou 6 meses dos 12 meses do ano, você só vai receber 6 meses referente à proporcionalidade do seu tempo de contrato. Então, primeiro ponto que você entenda, você vai receber as férias proporcionais pelo tempo de contrato. Ou caso você passe de 1 ano, por exemplo, 2 anos, ou 1 ano e meio, você vai receber uma férias integral, mais as férias proporcionais aos meses trabalhados. Eu vou te explicar agora como é que funciona esse cálculo das férias proporcionais. Se você recebe, por exemplo, R$5.000, você vai dividir por 12, que são os meses do ano, e vai multiplicar pelos meses trabalhados. Se você trabalhou 5 anos, você vai pegar o valor do salário, divide por 12 e multiplica pelos meses trabalhados. Então vai sair o valor das férias proporcionais que você tem direito, certo? E dentro das férias proporcionais você vai ter direito ao terço constitucional. Basicamente, eu vou fazer uma conta rápida aqui para você entender. É você pegar o valor do seu salário e dividir por 3. Então, você vai ter direito a esse texto constitucional. Claro, é uma conta mais aprofundada, mas de forma básica para você entender seria essa. Pegar o seu salário e dividir por 3. Então, seria as férias proporcionais, se o contrato for por prazo inferior a 12 meses, mais o texto constitucional. O segundo direito que você vai ter é com relação ao 13º salário. Ou seja, vai ser a mesma conta das férias proporcionais, claro, respeitando o tempo do contrato, a mesma explicação das férias.
Se seu contrato for superior a 12 meses, você vai fazer o valor cheio, e se for proporcional aos meses, você vai pegar o valor do seu salário, dividir por 12 e multiplicar pelos meses trabalhados. E aí vai sair essa matemática do 13º proporcional. Lembrando que não vai incidir o terço constitucional conforme incide nas férias que eu mencionei anteriormente. Agora, o terceiro direito que você vai ter ao assinar o termo de rescisão é o saldo de salário. É pelos dias trabalhados nesse mês que você está assinando sua rescisão. Então, o que acontece? Por exemplo, que seu salário é R$ 10.000 e você vai assinar o termo de rescisão no dia 10 desse mês que você está assinando. A título de exemplo, 10 de janeiro. Então, você trabalhou 10 dias, você vai pegar o salário de 10 mil, vai dividir por 30 dias e vai multiplicar pelos dias trabalhados. Nesse caso de exemplo, é 10 dias. Então, vai fazer a multiplicação e vai, primeiro a divisão e depois a multiplicação, e daí vai sair os dias trabalhados. Então, em regra, você precisa entender que você tem direito às férias proporcionais ou integrais, mais o terço constitucional, ao 13º proporcional ou integral e ao saldo de salário nessa sua rescisão. Aqui eu queria deixar duas observações para você. A primeira é com relação ao FGTS. É muito interessante você entender que o FGTS muitas vezes ele não é depositado. Então é bom você verificar se o clube de fato depositou, porque isso pode interferir quando você queira sacar no futuro, ou caso você queira fazer um aporte quando for adquirir uma casa em seu nome. Você quer usar aquele saldo do FGTS para dar de entrada. Então pode ser que você seja surpreendido e não consiga esse valor, levando em consideração que os clubes muitas vezes acabam não fazendo recolhimento. Ou quando fazem da maneira correta, com a alíquota correta, errada. Então você precisa ter atenção nesse depósito. Aí você pode se perguntar, mas como é que eu vou consultar esse saldo? É muito simples. Tem o próprio aplicativo do FGTS, como também você pode consultar pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. Você vai lá, clica em FGTS dentro do aplicativo, depois você puxa um extrato e vai clicar no último vínculo que você teve. No caso é o clube que você está tendo a rescisão. E lá vai estar o histórico dos depósitos mês a mês. E daí você vai verificar se foi feito ou não, e se foi feito foi com um valor menor, certo? Então o primeiro ponto que você precisa entender é com relação ao FGTS. Você precisa estar atento. Segunda dica é com relação ao INSS. Parece brincadeira, mas muitos clubes acabam não recolhendo as contribuições previdenciárias. E já aconteceu também aqui no escritório alguns casos de que os clubes acabam não registrando a CTPS do atleta. Então, quando o atleta for se aposentar, isso implica porque vai estar faltando contribuição pelo tempo trabalhado, ou caso tenha contribuição, de fato o valor foi menor. Então, o que acontece? Muitas vezes o atleta está lá recebendo 20 mil, 30, 40, 50 mil reais. E na CTPS dele lá está o mínimo, está 1.518, acredito que é isso o salário mínimo atualmente nesse vídeo. Então, quando o atleta vai verificar, pensando que está recolhendo no teto do INSS, ele está recolhendo com base no mínimo. Então, isso pode interferir no seu futuro, na sua aposentadoria. Então, um detalhe que você precisa verificar é no seu extrato do CNIS, verificar se vem sendo recolhido os depósitos previdenciários e se esses depósitos estão sendo depositados da maneira correta. Eu queria deixar mais uma atenção aqui com relação ao termo de rescisão, porque às vezes quando você for fazer o cálculo vai ficar muito distante, desproporcional com a realidade que você recebe. Por quê? Justamente como que eu expliquei aqui. Se você recebe 20, 30, 40, 100 mil, seja lá qual for o valor, e na carteira de trabalho só tem um valor mínimo ou muito inferior, então o cálculo da sua rescisão nunca vai bater, porque vai ser proporcional à sua carteira de trabalho. Então, se você está esperando sua rescisão com base no que você recebe por fora, esses valores não serão pagos. A título claro, se você entrar na Justiça do Trabalho, vai ser reconhecido esse salário por fora e daí você vai ter sim a rescisão correta. Mas tirando essa hipótese, você não vai conseguir chegar próximo
do valor correto da rescisão. O que vai existir é o valor da sua CTPS com os direitos que eu acabei de te falar, que são as férias, o décimo, o saldo de salário. Tá bom? Entendido essas 3 observações, você está quase afiado para analisar o termo de rescisão do contrato de trabalho. Aí você pode se perguntar, por que quase? Porque você precisa entender a última coisa, que seria o prazo de pagamento. Então, muito cuidado ao assinar essa rescisão, porque você assinando, você pode estar dando ciência que você recebeu de fato esses valores. Então, se você não recebeu esses valores, é muito importante você não assinar esse termo de rescisão. Porque o que acontece? Após a rescisão com o clube, ele tem 10 dias para fazer o pagamento dessas verbas. Caso ele não faça o pagamento nesse prazo estabelecido pela CLT, ele vai acabar pagando mais uma multa. E esse valor da multa é referente ao salário que você recebe. Claro, se for com relação à CTPS, vai ser o valor da CTPS, mas em caso da Justiça do Trabalho, vai ser o reconhecimento do seu salário correto. Então vamos imaginar que você recebe um salário mínimo na CTPS e recebe 10 mil por fora. Então vai ficar 11 mil e alguns quebrados. Desse valor aí, vai ficar o valor da multa pelo não pagamento no prazo legal, certo? Mas essa multa só vai incidir caso venha acionar a Justiça do Trabalho. Caso não acione, caso o clube pague no tempo correto, então as verbas serão aquele do termo de rescisão do contrato de trabalho, que seria o TRCT, tá bom? Então, atleta, acredito que essas são as considerações que eu tenho para te ajudar a analisar o contrato quando você for rescindir com o clube, que seria o termo de rescisão de trabalho, e ter alguns cuidados na hora de verificar a nomenclatura de cada termo de rescisão, para você verificar se cada cálculo foi elaborado da maneira correta ou com base na CTPS, ou de fato não foi o acordo que você fez com o clube. Então acredito que esse vídeo ele vai te ajudar bastante a entender como é que funciona e se você de fato precisa assinar ou não. Mas caso você fique com alguma dúvida, procure um advogado da tua confiança, um especialista na área do direito esportivo. E nossos contatos estão aqui caso você fique com alguma dúvida, tá bom? Um forte abraço, atleta!